Olá, muito boa noite. Sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe. E hoje é dia 6 de janeiro de 2021. 6 de janeiro é o dia que a Igreja Católica, as tradições cristãs comemoram o dia de Reis, o dia dos três Reis Magos. Mas quem eram os Reis Magos? Quantos eram na verdade? Será que eram 3, 4, 12? Será que eles existiram realmente? Então, tudo isso é o que nós vamos conversar neste vídeo. E eu peço a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que aproveite, se inscreva, é totalmente gratuito. E se você gostar desse vídeo ao final, dê o seu like para que a gente continue com esse nosso projeto de formação, de informação e de evangelização. Desde já, muito grato pela sua inscrição. Bem, os Reis Magos, em grego, Maigal. Na tradição da religião cristã, são personagens que teriam visitado Jesus logo após o seu nascimento, trazendo-lhes presente. Foram mencionados no Evangelho de Mateus, onde se afirma que teriam vindo do Oriente e para Jerusalém, que chegando em Jerusalém procuraram então o palácio de Herodes e perguntaram onde é que teria nascido o rei dos judeus. Herodes, é claro, ficou muito espantado, chamou lá os seus sábios e perguntou, e os sábios então falaram que era em Belém da Judá. E os reis magos continuaram seguindo então a estrela e encontraram o menino Jesus depois dessa caminhada. Evidentemente também que Herodes, já muito preocupado, né, sabendo quem seria esse novo rei, pediu que os reis magos, encontrando o menino, na volta o avisassem, porque ele queria também adorá-lo. Só que, na verdade, a sua intenção era matar o menino. E esses reis magos também ofereceram 3 presentes a Jesus: o ouro, incenso e mirra, e que foram registrados tradicionalmente. Embora Mateus não tenha especificado quantos eram os reis magos, por causa desses presentes ficou convencionado que seriam 3. Mas, na verdade, algumas pessoas dizem que foi 12 e outros dizem até que foi 4. Na verdade, é um número que não se sabe ainda. Eles, os reis magos, são figuras constantes nos relatos da Natividade e nas comemorações do Natal. Belchior, Baltazar e Gaspar seriam, portanto, esses reis. Não necessariamente os 3, como eu já falei, mas sim talvez sacerdotes da religião zoroástrica da Pérsia ou conselheiros. Como não diz quantos eram, disse 3 pela variedade dos presentes oferecidos. Não existe nenhum relato bíblico, além desse de Mateus, sobre os reis magos. Talvez eles fossem até astrólogos e astrônomos, porque naquela época não existia essa separação entre astrologia e astronomia. Pois, segundo consta, viram uma estrela e foram, por isso, até a região onde nasceu Jesus, o Cristo, o Rei dos Judeus. Segundo o registro bíblico encontrado em Mateus, a estrela, porém, os levou primeiramente ao palácio de Herodes, e não diretamente à casa do menino. E assim, Herodes recebeu os reis e teve todo aquele diálogo, né, onde os sábios da corte de Herodes disseram que a previsão era que fosse em Belém, e Herodes também queria que os reis magos, depois que visitasse o menino, falasse para ele onde teriam encontrado. Herodes, no primeiro momento, disse que não sabia nada e se sentiu alarmado e ameaçado, então pediu esse favor aos magos, que assim que encontrasse o menino, voltasse para avisá-lo, para que ele pudesse adorá-lo também, só que ele com outras intenções, a intenção de matar o menino. Até que os reis magos chegassem ao local onde estava o menino Jesus, já havia se passado algum tempo do seu nascimento, por causa da distância percorrida. Assim, a tradição atribui a visitação dos reis magos no dia 6 de janeiro, ou seja, Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro e os reis magos foram encontrá-lo apenas no dia 6 de janeiro, segundo a tradição. A estrela, como conta o Evangelho, os precedia, e só após guiá-lo ao cruel Herodes é que parou sobre onde estava o menino Jesus. Não se sabe se, na verdade, depois desses dias,
Jesus ainda estava naquela estrebaria, ou seja, já estava numa casa. Não fala, porque a narração bíblica diz apenas que os reis encontraram Jesus, sua mãe Maria e seu pai José. E alegraram-se eles com intenso júbilo, né? Quando encontraram o menino. Os magos ofereceram 3 presentes ao menino Jesus. Como a gente já sabe, ouro, incenso e mirra, cujo significado e simbolismo espiritual é justamente com a própria visitação dos magos. Ser um resumo do Evangelho e da fé cristã, embora exista outras especulações a respeito do significado desses presentes. O ouro pode representar a realeza, além da providência divina para sua futura fuga ao Egito, quando Herodes mandaria matar todos os meninos nascidos até 2 anos antes, na cidade de Belém. O incenso pode representar a fé, pois o incenso é usado nos templos para simbolizar a oração que sobe a Deus, assim como a fumaça que sobe, né, do incenso, que sobe ao céu do incenso, conforme está lá no Salmo, capítulo 14, versículo 1 a 2. A mirra é uma resina antisséptica usada em embalsamentos desde o Egito Antigo, e nos remete ao gênero de morte que Jesus iria morrer depois, aos 30 anos, né? O martírio, sendo que é um composto de mirra e aloés, e foi usado no embalsamento de Jesus, conforme a gente vê lá em João, no capítulo 19, versículo 39 e 40. A narrativa de Mateus nos diz que, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para que não voltassem à presença de Herodes, e regressaram então por outro caminho até a sua terra, conforme a gente vê lá em Mateus capítulo 2, versículo 11 a 12. A exegese da igreja vê na chegada dos magos o cumprimento da profecia contida lá no livro dos Salmos, né? Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, no Salmo 72, versículo 1. Na antiguidade, o ouro era um presente para um rei, o óbalo ou o incenso para um sacerdote, representando a espiritualidade, e a mirra para um profeta. A mirra era usada para embalsamar corpos e simbolicamente representava também a imortalidade de Jesus. Como começou então essa tradição dos reis magos, né, as festas? Durante a Idade Média, começou a devoção dos reis magos, o que são batizados, tendo as suas relíquias sido transladas no século VI, de Constantinopla, em Istambul, até Milão. Em 1164, com os 3 já sendo venerados como santos, estas foram colocadas na Catedral de Colônia, em Colônia, na Alemanha, onde se encontram ainda até hoje. Em várias partes do mundo, há festas e celebrações em honra aos magos. Com o nome de Festa de Santo Reis, há importantes manifestações culturais e folclóricas no Brasil. Devemos aos magos a tradição de trocar presentes no Natal. Dos seus presentes, dos magos, surgiu essa tradição em celebração ao nascimento de Jesus. Em diversos países, como por exemplo da língua espanhola, a principal troca de presentes não é feita no Natal, e sim no dia 6 de janeiro, que é o dia dos reis magos, né? E no Brasil e Portugal, o evento é conhecido como Dia de Reis, e nesse dia também a igreja celebra a solenidade da Epifania, que significa a manifestação de Deus para todos os povos. Só que na igreja católica é sempre celebrado no domingo mais próximo ao dia 6, que no nosso caso, deste ano de 2021, foi no domingo passado, no dia 3, né? No domingo passado. Por que chamamos os magos de reis? Muitos se perguntam por que chamamos os magos de reis.
já que a narrativa bíblica não usa esse termo para denominá-los. A origem da utilização do termo para denominá-los de reis é desconhecida dos historiadores. Eles sabem apenas que os magos passaram a ser chamados de reis em algum momento entre o final da Idade Antiga e a Idade Média. Alguns mencionam que a primeira referência aos magos como reis magos foi realizada por Tertuliano no século III depois de Cristo. Acredita que essa conclusão de que os magos eram reis foi o resultado de uma interpretação que sugere o texto de Mateus, né, e também nas profecias de Isaías e nos Salmos, que sugerem que os reis trariam presentes e se ajoelhariam perante o Messias recém-nascido. Uma outra questão também muito discutida é a origem dos reis magos. E esse assunto é praticamente impossível de se afirmar com certeza. Levando em consideração o relato bíblico, os magos vinham do Oriente, o que podemos considerar que os magos podem ter vindo do leste, de onde ficava a região da atual Palestina. Novamente se utilizando do relato de Beda, o Venerável, que consta no Recepta et Scolicania, os locais de origem dos magos são os seguintes. O rei Belchior seria originário de Ur, terra dos caldeus. O rei Gaspar, originário das regiões próximas ao Mar Cáspio. E Baltazar, originário das regiões próximas ao Golfo Pérsico. Levando em conta o escrito de Beda, conclui-se que os reis magos vieram da Babilônia, Pérsia e Arábia. Mas, como dito, é muito difícil se chegar a uma conclusão, utilizando como base apenas o texto de Beda. Existem também teorias que analisam a possibilidade deles serem originários de uma mesma região, mais ou menos da região onde hoje seria a China, né? Uma outra questão também muito discutida é quantos seriam os reis magos. Na tradição cristã, consolidou-se a informação de que os magos eram 3, né? Belchior, Gaspar e Baltazar. Muitos acreditam que isso ocorreu por uma relação direta do fato de que a narrativa bíblica fala em 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo assim, 3 magos, cada mago teria dado um dos presentes. Um teólogo chamado Bray Landau realizou a tradução de um documento sírio, provavelmente do século II, e de um autor desconhecido, que sugere que os magos eram um total de 12. Outra vez aí o número 12, né? Porque a gente lembra 12 discípulos e também seriam 12 reis magos. E que eles poderiam ser provenientes de um local místico, que provavelmente remete onde hoje é a atual China. Outros estudos feitos com documentos da Antiguidade sugerem a existência de 4 reis magos. Então, essa é uma dúvida ainda que os historiadores se debruçam para tentar realmente saber se os reis magos eram 12, se eram 4 ou se eram só 3 realmente. Atualmente existem relíquias sagradas dos reis magos. Como eu já falei antes, eles estão localizados na Catedral de Colônia, em Colônia, na Alemanha. Diferentes lendas contavam que os reis magos haviam sido enterrados no mesmo local, que supostamente ficaria na Península Arábica ou na Pérsia. Tempos depois, os restos mortais deles teriam sido levados para Constantinopla e, por ordem de Santa Helena, mãe do imperador Constantino, posteriormente as relíquias dos magos teriam sido levadas para Milão, no norte da Itália, e desde o século XII estão em Colônia, na Alemanha. Isso aconteceu em 1164, quando Frederico Barba-Roxa, imperador do Sacro Império Romano Germânico, liderou o ataque e o saque de Milão. As relíquias dos reis magos transformaram Colônia em um importante centro de peregrinação.
O Relicário dos Reis Magos está atualmente no interior da Catedral de Colônia, uma igreja construída no século XIII e conhecida como um dos grandes símbolos da arquitetura gótica mundial. Então, essas são as informações que nós temos sobre essas figuras tão importantes da tradição cristã, os Reis Magos, né? Que, como a gente viu nesse vídeo, na verdade poderiam ser astrólogos, astrônomos, né? Poderiam inclusive ser mais de 3, poderiam ser 4, poderiam ser 12, e poderiam ter vindo de regiões místicas, ou então da Babilônia, Pérsia e Arábia. Ou seja, a verdade é que consta nos relatos bíblicos, e cumprindo-se a profecia que viriam reis de outras nações para adorar o menino que nasceu. Então eu desejo a todos um feliz dia dos Reis Magos. Espero que esse vídeo ajude vocês a compreenderem um pouquinho mais essa tradição da Igreja Católica e que também sirva de incentivo, de motivação para que a gente procure conhecer um pouco mais a história dos 3 reis magos. Um grande abraço, mais uma vez eu lembro, se você não se inscreveu no canal, se inscreva e dê o seu like se você gostou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.